Por que você sente dificuldade em correr? Muitas vezes, nossa, parece ser a coisa mais difícil do mundo, não parece ser uma coisa tão natural assim. É disso que eu vou falar nesse episódio, nessa live do Café com o Treinador, onde a gente toma um cafezinho juntos aqui e conversamos sobre corrida. Você faz as suas perguntas aqui, as dúvidas que você tiver sobre corrida para mim aqui nos comentários, eu vou te respondendo, tá? Então essa live é um bate-papo para a gente conversar sobre corrida, para você ter a oportunidade de estar conversando com um treinador de corrida, tirar suas dúvidas aí sobre os seus treinos, sobre as suas curiosidades, sobre as dificuldades que você está tendo. Fechou? Então seja muito bem-vindo, quem está aqui ao vivo, para quem está assistindo gravado também seja muito bem-vindo, fique à vontade para tirar suas dúvidas sobre corrida, fechou? Então, se você caiu de paraquedas aqui e não me conhece, meu nome é Daniel Oliver, sou treinador de corrida e minha missão aqui nesse perfil é a seguinte, é te ensinar a correr mais distância do que você corre hoje sem sofrer. Por quê? Porque é muito possível você correr mais do que você corre agora, mais distância e até mais rápido, sofrendo muito menos ou nem sofrendo na corrida, tá? É muito possível. E minha missão é mostrar para você como se consegue isso, tá bom? Então, se você tem vontade de correr mais, né, e tá com dificuldade, tem, às vezes dificuldade para respirar, dificuldade para alguma dor, né, algum incômodo, ou mesmo você vê que chegou no teu limite e não consegue mais, eu tô aqui para te mostrar que tem como passar por isso, né? E o que você tem que fazer para você conseguir sair desse estado, dessa estagnação na corrida. Fechou? Então, eu sempre trago um assunto, né, pra gente conversando, né? Bom dia, Flávia, tudo bem? Deixa eu ver quem tá ao vivo aqui, tá? A Flávia que entrou aqui, a Valdilene, tudo bem, Valdilene? Bom dia. A Fábio, bom dia. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pergunta, é só mandar aí, tá bom? Então, eu hoje queria falar sobre o porquê muitas vezes é difícil correr, né? Por que muitas vezes a gente sofre um pouquinho para correr, não é a coisa mais prazerosa do mundo. Quando a gente era criança, né? Quando a gente era novinho lá, a gente tinha a maior facilidade do mundo em correr. Era muito fácil. Não sei se... Provavelmente vocês não lembram, né? Porque a minha memória é muito ruim. Mas é difícil a gente lembrar como a gente fazia exercício físico quando a gente era criança, quando a gente era pequenininho. Mas a gente consegue visualizar isso muito bem nas crianças de hoje em dia, né? Por exemplo, eu tenho minha filha de 2 anos e meio, ela corre o dia inteiro e não cansa, né? Ela corre sem parar. E crianças de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, eles correm. Se deixar, fica o dia inteiro se movimentando. E, como se fosse a coisa mais natural possível. Realmente é natural, tá? E mesmo adolescente, né, consegue correr muito bem e tal. Mas o que acontece conosco, né, com nós adultos, quando a gente vai correr e a gente sente dificuldade? O porquê dessa dificuldade se correr é uma coisa natural? Acontece o seguinte ao longo do tempo. Acontece que a gente fica sem se movimentar durante muito tempo na nossa vida. A corrida de rua, ela é um exercício, né, uma modalidade, um esporte que geralmente a gente começa a fazer depois de adulto. Principalmente a maioria das pessoas começa a fazer depois dos 30, dos 40 anos, tá? E essa pessoa ficou mais de 10 anos, ou até mais do que isso, sem fazer atividade física, ou até fazendo um pouco de atividade física, mas a maior parte do tempo sentado, igual eu tô aqui agora. A maior parte do tempo com uma postura, às vezes, que não é a ideal, sem se movimentar tanto, sem correr, sem fazer exercício, tá? E o que acontece durante todo esse tempo? O corpo ele vai se moldando ao movimento, na verdade, a postura, a posição que a gente tá naquele momento, naqueles anos e tal. Então o corpo ele se molda muito. Então quando a gente passa muito tempo sentado, o que acontece? A musculatura da região posterior, né, região de trás do nosso corpo, ela começa a encurtar, né, a musculatura de coxa, a musculatura de costas, né, a gente trabalha no computador, eu tô com o meu computador aqui, a gente fica meio corcunda e tal,
E também depende muito da atividade que você faz, mas talvez você faça alguma atividade que exige uma posição e você se molda aquela posição, né? E quando a gente não está fazendo exercício físico, geralmente a gente está numa posição que não é ideal. E o corpo ele vai se adaptando àquela posição que a gente fica anos e anos, né? E geralmente a gente fica muito mais sentado do que fazendo movimento. O que acontece? Acontece o seguinte, ali começam a ser geradas limitações, porque quando o teu corpo, você fica muito sentado, o teu corpo ele fica com mais dificuldade de se movimentar, porque está mais encurtada a região posterior do seu corpo, e nisso o teu quadril ele já não fica na posição ideal para correr, que é a natural. Você perde o movimento natural da corrida, tá? Por quê? Porque o teu corpo se ajustou para estar mais sentado, o teu corpo se ajustou para estar numa posição que você ficou aí anos e anos e anos. Agora, quando você vai correr, você já não tem aquele movimento natural quando você era uma criança, tá? O teu corpo ele está ajustado para o que você faz hoje, porque você está fazendo há anos, e não para correr. Então, fica difícil, fica bem mais difícil correr. Cansa mais. Por quê? Porque a mecânica, né, a biomecânica do teu corpo ela já não é ideal. Você tem que fazer o quê? Você tem que começar a fazer exercícios específicos para colocar o teu corpo de novo numa posição ideal de correr, tá? Então, vou dar um exemplo de erros que acontecem aqui na nossa postura, que a gente comete hoje, mas que é contra o movimento natural de corrida, como a gente fazia quando a gente era criança e como as pessoas que correm muito bem elas fazem. Por exemplo, bater com o calcanhar no chão quando você dá uma pisada. Quando você bate com o calcanhar no chão quando você vai correr, isso é um erro. Por quê? Porque quando você encosta o calcanhar no chão por primeiro, naquele momento você está mais freando o movimento do que indo para frente. Então, quando a gente bate o calcanhar, não é a posição mais ideal de uma passada. E por que a gente faz isso? Também tem uma influência dos tênis, né? A maioria dos tênis tem um amortecimento maior na região do calcanhar, e isso faz com que a gente pise primeiro com a parte do calcanhar. E também tem a ver com o que? A gente ficou anos e anos e anos sem correr, mas a gente continuou caminhando, né? A gente caminha dentro de casa, a gente caminha dentro do trabalho, a gente caminha até algum lugar. E a caminhada, a posição, o movimento que você faz é diferente da corrida. A caminhada não tem uma fase de voo, não tem uma fase que você fica com os dois pés fora do chão, né? E então você pisa naturalmente com o calcanhar primeiro, até porque a largura da passada é muito curta numa caminhada, tá? Não tem como você pisar com a parte da frente do pé, porque se você pisar com a parte da frente do pé caminhando, você praticamente vai correr, tá? Então, a gente está acostumado a caminhar, e daí o que a gente vai fazer na hora de correr? A gente vai utilizar o mesmo padrão da caminhada, só que não é essa maneira natural de correr. Só que a gente ficou tanto tempo sem correr que a gente perdeu aqui na consciência o movimento da corrida, tá? Então a gente começa já a correr do jeito que não é o mais ideal possível, né? A gente consegue até correr, consegue, mas a gente faz mais força para correr. O corpo ele vai sentir, né? Quando usa muito calcanhar na corrida, o corpo ele vai sentir dor no pé, ele vai sentir dor na canela, ele vai sentir dor no joelho, tá? Por quê? Porque o impacto é maior, é um movimento que não é natural. O corpo vai estar utilizando partes ali, né? Tanto musculatura como articulações, quanto a parte óssea, que não são feitas para correr. Por isso que tem uma sobrecarga no corpo, tá? O teu movimento ele fica mais difícil. Então você acaba gastando mais energia para correr. Daí dá esse problema que você tem dificuldade para respirar, dá esse problema que correr é difícil, dá esses incômodos, dá dores. Então, isso tudo a partir que eu estou falando só do movimento, tá? Tem também que contar o condicionamento, né? Muitas vezes está muito tempo parado, você vai correr, é claro que vai ser difícil, porque o teu condicionamento não está muito bom, né? Você tem que melhorar o condicionamento com treinos específicos para isso. Agora, imagine o condicionamento já não está bom e o teu posicionamento corporal já não está bom também, é 10 vezes mais difícil você conseguir correr, tá? É bem mais difícil. Então,
Por isso que não é só sair, correr por correr. Por quê? Porque você já vai começar a correr numa posição, provavelmente, tá? Eu não estou falando que é 100% dos casos, mas 90%. Você já vai começar a correr de um jeito que não é o mais ideal e você vai sofrer mais. Tem gente que começa assim? Sim. E continua? Sim. Tá? Só que essa pessoa ela já poderia ter evoluído muito mais, só que é como a corrida dela tá difícil e ela... Igual quando eu comecei a correr. Eu sofria muito na corrida, sofria. Eu fiquei 2 anos correndo sem saber de nada disso, né, quando eu comecei. E eu sofria, eu achava que correr realmente era difícil, que correr tinha que sofrer mesmo e tal. E na verdade não, né? Na verdade existe a maneira correta que eu tô explicando aqui pra vocês, né, como que é feito. Só que eu achava que correr era muito difícil, eu achava que correr tinha que sofrer mesmo. Eu achava que eu não conseguia correr mais do que 10 quilômetros. Aí quando eu aprendi a correr do jeito certo, tanto da parte metodológica dos treinos, quanto da parte de postura, em menos de um ano eu estava fazendo corridas aí de 42 quilômetros, eu fiz corridas de 55 quilômetros, fiz corridas de até 100 quilômetros, sabe? Para uma pessoa que não conseguia correr mais de 10 quilômetros, tá bom? Então, foi até assunto do café com o treinador de ontem, que você é capaz de correr o quanto você, tipo, você nem imagina, tá? Você hoje que está com dificuldade de correr 5, você pode correr 5 muito bem, você pode correr 10, você pode correr 15, você pode correr 20, pode correr 40. E, ó, eu vou falar uma coisa, para você que está me ouvindo aí, você acredita que você é capaz de correr 100 quilômetros sem parar? Você é capaz, você é muito capaz de fazer isso. Eu conheço pessoas que estavam piores do que você em termos de condicionamento, que elas treinaram e chegaram a fazer uma prova dessas. Tá? Não estou falando que é para fazer, mas eu estou falando que você tem condição de fazer qualquer coisa na corrida. Tá? O que a gente tem que fazer? A gente tem que corrigir o que está de errado, e tem que treinar do jeito certo. Tá? Tem que treinar da maneira mais correta possível, se puder com acompanhamento de um treinador, que é a maneira mais correta, assim, mais garantida de você alcançar um resultado na corrida. Porque só sair por correr por correr, meu, você tem muito ponto cego. Você tem muito ponto cego. O que eu tô falando de postura aqui, quem sabia disso? Quase ninguém sabe, até porque quase ninguém fala. Tá? Quase ninguém fala. Nem os treinadores falam direito, né? A gente vê nas redes sociais aqui, a gente não vê o pessoal falando disso. Então, a gente tem que ter o quê? Inteligência em buscar o melhor caminho para a gente evoluir na corrida. E muitas vezes não é sozinho. A gente precisa de alguém que conheça mais do que a gente, que saiba o caminho para a gente ter como guia, para a gente saber o que fazer. Fechou? Continuando falando de postura, né? Não é só a parte de pisada, mas tem a parte de quadril. Geralmente, como a gente fica muito tempo sentado e tal, o nosso quadril ele está acostumado a ficar um pouco mais para trás, porque a musculatura puxa ele para trás. E quando a gente corre com o quadril um pouco mais para trás, não sei se você já sentiu que você pode ter uma corrida um pouco... Sente que está um pouco até sentado correndo, tem muita gente que sente isso. Se o teu quadril está um pouco mais para trás, o teu centro de gravidade está para trás, tem que fazer mais força para correr para frente. Então o quadril tem que estar um pouquinho mais para frente, ele tem que estar alinhado com o corpo na hora de correr. E como fazer isso, professor? Tem que fazer exercícios para melhorar a posição do teu quadril. Tá? Então tudo isso faz parte do treinamento de corrida. Para você facilitar o teu trabalho, quando você tem uma posição correta do corpo na hora de correr, quando você está buscando correr na melhor posição, na melhor postura, você vai ter muito mais facilidade. Vai ser muito mais fácil evoluir. Fechou? Pessoal, temos perguntas. Deixa eu descansar um pouco minha fala, tomar um café aqui antes que ele esfrie, né? A Valdilene comentou aqui, muito bom, muito bom. Quem comentou mais? A Flávia, interessante, muito bem. Pessoal, perguntas, qualquer pergunta que você tiver sobre o assunto que eu falei aqui, pode mandar qualquer pergunta, não existe pergunta boba, não existe pergunta ruim, tá bom? A pergunta boba e a pergunta ruim é aquela pergunta que não é feita, então não guarda nenhuma pergunta para você. E não precisa ser só sobre o assunto que eu falei aqui. Qualquer assunto sobre corrida, pode mandar aqui, tá bom? Qualquer assunto que você quiser, pode mandar pergunta aqui que eu tô aqui para te responder. E a Flávia me mandou uma pergunta aqui, que é, então a postura correta é a ereta? Exatamente. É a ereta.
que o quadril ele vai estar alinhado com o teu tronco, você tem que estar realmente mais ereto, tá? Só que daí tem um porém. Ou seja, peito estufado, sim, o peito tem que estar aqui, certinho, sabe, ó. Vamos lá, eu vou ficar de pé aqui. É que pela câmera aqui, pela posição, não dá pra ver tanto. Mas aqui, ó, minha cadeira tá atrapalhando. Mas você não pode correr assim, você tem que correr aqui, ó, tá? Só que o quadril é um pouco mais pra frente, o quadril ereto. Não pode correr assim aqui, tá? É aqui, ó, tá? Na corrida, ela é feita desse jeito. Só que onde que tá o segredo? Na hora de você correr, tá? Em você tá pisando mais com a parte da frente do pé, que o teu corpo ele se inclina numa posição ereta. Tá? Quando você está, ó, eu tô apoiado mais no calcanhar, meu corpo fica para trás. Agora, quando eu apoio e piso mais com a parte da frente do pé, meu corpo ereto, ele fica mais para frente e é mais fácil de correr, tá bom? Então a pisada ela vai determinar o quê? A inclinação do corpo, o corpo ereto, tá bom? E a postura ela tem que ser retinho, tá? Retinho. Só que o teu corpo, de acordo com a tua pisada, ele vai ficar meio assim, ó. Você vê que ele tá reto, né? Só que se você pisa mais com o calcanhar, o corpo fica mais para trás. Se você pisa mais com o meio do pé, o corpo fica tipo ereto assim para cima. Se você pisa mais com a parte da frente do pé, o teu corpo fica mais inclinado, que é a melhor maneira de você correr, tá bom? Claro que isso não é tão simples. Pra gente conseguir correr da maneira mais correta possível, a gente tem que fazer exercício. Todo antes do treino a gente faz exercício de técnica, tá? De corrida, e é aos poucos que a gente vai aprendendo isso. Só que a gente tem que fazer, tem que buscar, tá bom? Por exemplo, no meu programa de treinamento, que é o Oliver Club, cada semana de treino tem um exercício específico que o aluno tem que fazer antes dele começar o treino de corrida. Dá 5 minutos de exercício. Um exercício onde ele vai exercitar uma parte dessa de postura. Ó, o exercício vai ser de pisada. Então ele vai fazer exercícios de como ele vai entender que a pisada mais com a parte da frente do pé é melhor. Então, primeiro é um exercício de consciência, depois é um exercício que ele vai colocar isso na prática ali. E daí no treino de corrida dele, ele vai colocar em prática aquilo que ele aprendeu no exercício, que eu explico ali, né? Eu explico numa aula em vídeo, tá bom? E daí na outra semana a gente aprende outra coisa. Vamos lá, posicionamento de quadril, tá? Então, o que mais? Tem, pisada, como que você tira o pé do chão? Então, cada semana tem uma coisinha que ele vai praticar, ele vai fazer o exercício e ele vai praticar na corrida, tá bom? A Flávia mandou, por que sinto ânsias na corrida? Bom, pode ser por vários motivos, tá? Pode ser que a tua corrida esteja muito pesada para você, daí você se sente um pouco mal, tá bom? Outra coisa, você já fez toda uma bateria de exames, um check-up médico, como é que tá a tua saúde? Como é que tá? Tá bom? Porque isso pode ser sinal de alguma coisa que não esteja legal no teu corpo. Então é interessante você fazer aí um acompanhamento médico também, tá bom? Porque muitas vezes normalmente em você estando normal, sem fazer exercício, você se sente bem, mas na hora do exercício você desencadeia alguma coisa. Então é interessante fazer e consultar com um cardiologista, fazer um teste de esteira, ver se está tudo bem, né, no teu coração, no teu corpo como um todo, tá? Mas pode ser por ansiedade, isso, né, de você ter ânsia e tudo mais. E pode ser por ansiedade, pode ser por parte mais emocional também. Então são várias causas, tá bom? Tem que ver como é que tá a tua parte de saúde como um todo e tem que ver como é que tá também a tua parte mental, né? Como é que tá a tua vida aí como um todo. Porque isso pode ser vários fatores, tá bom? Não é normal sentir ânsia na tua corrida, tá bom? Não é normal. Beleza? Então, fiz check-up tem 3 semanas. Porque quando você sente ânsia, alguma coisa assim, o teu batimento cardíaco, ele tá aumentando. Ele tá... E tem que investigar a causa disso. Não é normal, tá? Mas pode ser também pelo exercício que tá muito difícil. Como é que tá o teu treino de corrida? Então são vários fatores, tem que ir analisando aí. O erro pode ser no próprio treino. O que você está fazendo de treino?
entendeu? Você está indo até teu limite, você está cansando demais na tua corrida, daí é mais simples de resolver do que parece. É ajustar a intensidade do teu treinamento. É treinar de acordo com o que você está preparado, tá bom? Então tem que analisar isso aí, Se você quiser falar aqui o quanto você está correndo, quando que você sente isso, começa a analisar. Quando que você está sentindo isso na tua corrida? É em algum quilômetro específico? É numa distância específica? Né? É num tempo específico de corrida? É no começo? É no final? Tá? Então tem que analisar para saber o que pode estar sendo, tá? Então, se você conseguir dar mais detalhes aqui, eu consigo te ajudar no âmbito do treinamento em si, beleza? Pessoal, mais perguntas? Vão enviando perguntas aí, fiquem à vontade. Quem tá aqui? A Cleide tá aqui. Bom dia, o Michel. A Valdilene já tava, a Flávia. A Iane, tudo bem? Wenderson, tudo bom? Fica à vontade aí para enviar a sua pergunta, para tirar suas dúvidas aí sobre corrida. Fechou? Eu tô aqui só para responder as dúvidas de vocês. E amanhã também, 11 da manhã, estarei ao vivo aqui com Café com o Treinador. E domingo às 19 horas, pra gente conversar sobre planejamento de treino da semana. Então, pra gente conversar sobre os seus treinos semanais, domingo às 19 horas a gente vai estar conversando sobre isso. Beleza? A Valdilene mandou aqui um comentário. Daniel, corro no plano, ótimo. Mas onde faço umas corridas tem algumas subidas. Devo manter o ritmo ou desacelerar um pouco, pois o coração só falta sair pela boca? Ó, você praticamente já me respondeu. Você tem que desacelerar um pouco. Por quê? Porque na subida, a corrida ela fica mais pesada, ela fica mais difícil. Por quê? Quando você começa a subir, a gravidade ela trabalha com mais força em cima do teu corpo. Você tem que carregar mais peso para cima. É mais difícil você correr subindo. Ou seja, se você mantiver o ritmo no mesmo pace, né, na mesma velocidade, você vai ter que fazer muito mais força, você vai se cansar e o coração sai pela boca. É saudável? Não é muito. Depende do objetivo do seu treino, tá? Então, de maneira natural, assim, o que você tem que fazer? Você tem que correr mais devagar para você conseguir manter o mesmo ritmo e intensidade do seu treino. Então, não precisa correr na mesma velocidade na subida. Você vai comprometer o seu treino, porque você cansa demais e até é difícil de você continuar o teu treino depois dessa subida. Você fica mais cansado. Você não consegue recuperar tão bem depois de uma subida que você sente esse cansaço, né? O coração sai pela boca. Então, subida diminui o ritmo, tanto num treino quanto numa corrida, numa prova, tá? Ainda mais numa prova. Numa prova, você acaba com uma prova de corrida quando você quer manter a mesma velocidade na subida, porque o que acontece? Você gasta muita energia e você já não vai ter tanta energia para continuar a prova, tá? Você vai fazer menos força porque você não vai ter de onde tirar força porque você já gastou tudo na subida, tentando manter o mesmo ritmo. Então, desacelera. Fechou? O Wenderson, posso o carbogel nos treinos? Posso usar carbogel nos treinos? Se os teus treinos demoram mais que 1h30, sim, tá? Mais que 1h30 de treino, aí o carbogel é interessante. Porque você vai precisar de uma fonte de carboidrato para você ter energia para você estar treinando. Agora, treinos de 1h até 1h15, no máximo até 1h30, você não precisa de carbogel não, tá? Isso aí você precisa estar ajustando a tua alimentação para ter energia na hora do treino. Ou ajustar a tua intensidade na hora do treino, tá bom? Carbogel, ele não resolve nada no treino. O que ele resolve é treinos acima de 1h30, você continuar tendo energia, tá? Agora, treinos abaixo de 1h30, não tem necessidade, tá? Treinos abaixo de 1h, treinos entre 1h e 1h30, o que dá para você utilizar? Um Gatorade, uma bebida ali com isotônico, e aí vai te ajudar. Não tem necessidade de carbogel. Agora, treinos acima de 1h30, o carbogel ele é essencial aí, beleza? Mas assim,
Eu recomendo você, nessa questão alimentar, se você puder ter um acompanhamento nutricional, nutricionista da área do esporte, né, principalmente da corrida, vai te dar exatamente o que você tem que fazer, tá bom? Mas só se passar de 1h30 aí, carbogel é legal. De meia em meia hora daí, tá bom? Então, por exemplo, meu treino vai durar 2 horas. Então toma um carbogel com 30 minutos, outro com 1 hora, outro com 1h30, tá? E eu tô recomendando aqui pela minha experiência. Eu não sou nutricionista, então não é uma prescrição, tá bom? É uma dica, é o que eu faço, beleza? A Flávia, vou participar de uma corrida amanhã às 6h09 da manhã. 6h09 especificamente, sério? Ou é 6 horas? De 5 quilômetros. O que devo comer antes? Qual alimentação vai me prejudicar? Flávio, o que você come antes dos seus treinos de corrida? Geralmente é isso, tá? Não tem uma alimentação mágica. Por quê? Porque se eu falar aqui pra você que você tem que comer... Vamos lá. Tem que comer uma panqueca de banana. Vamos lá, vamos dar como exemplo. E você nunca comeu isso? E daí, o professor falou que eu tenho que comer isso e tal. Uma coisa que você não está acostumada, você vai comer antes lá e dá errado. Daí você sente mal e tal, daí a culpa é minha ainda, né? Mas assim, o que você está acostumada a comer antes do teu treino? O que você está acostumado? Tá? Geralmente é você fazer aquilo que você já está fazendo, tá bom? 6 horas. O que é interessante é que seja carboidrato. Eu vou te dar aqui um guia do que é interessante, mas é você que vai determinar o que você come, tá? Carboidrato antes é interessante. Por exemplo, de meia hora a 1 hora antes, uma banana, um pão francês, que são carboidratos de alto índice glicêmico, que eles têm uma digestão rápida e você já vai ter energia. Um suco integral de uva, então são vários exemplos assim do que você pode utilizar. 1 hora, 2 horas antes, você já pode comer um pão com queijo, alguma coisa que... um carboidrato que vai demorar um pouquinho mais para ser digerido, tá bom? Mas é interessante que seja carboidrato. Geralmente a gente come pão, a gente come uma fruta, uma banana, toma um suco, né? Não foge muito disso a alimentação ideal para correr. O que você tem que evitar? Evitar alimentos que são mais pesados, né? Com fibras, por exemplo, fruta com muita fibra, tipo maçã não é interessante correr uma prova. O que mais? Melancia, né? Por exemplo, se você comer alguma coisa com aveia não é interessante antes de uma prova. Qualquer alimento gorduroso, né? Tem gente que toma um café mais estilo americano, um café da manhã, vai comer um ovo frito, sei lá, bacon, essas coisas não, né? Então tem que ser um carboidrato mais leve assim, você tem que se hidratar bem também, tá bom? Basicamente isso. Mas é não fugir muito daquilo que você está acostumado, porque se você mudar alguma coisa numa corrida, né, se tem uma prova, daí se dá errado, você compromete a tua prova, né? Imagina, daí você... O que você tem que evitar antes de uma prova? Você tem que evitar ir no banheiro antes, né? Tipo, chegou lá na hora da prova, você sente dor de barriga e tal, e daí os banheiros estão todos lotados. Essa é a pior coisa que acontece com a gente que corre, né? Muitas vezes já aconteceu comigo. Mas por que acontece isso? Por alimentação diferente. Geralmente numa prova, você às vezes acaba... a prova é final de semana e tal. Você acaba fazendo uma alimentação diferente já no jantar anterior, né? Por exemplo, vai ter uma corrida amanhã, hoje é sexta-noite. Sexta-noite, opa, uma pizza e tal. Uma pizza geralmente é muito mais gordurosa do que você está acostumado a comer no teu dia a dia. E você come isso no jantar, chega na manhã, o teu intestino já está diferente, você antes da tua corrida, junto com a ansiedade da prova, você fica com vontade no banheiro e momentos da largada, daí você tem que ir no banheiro e isso é tipo... deitar lá uma fila porque todo mundo tá querendo ir no banheiro. São coisas que acontecem na corrida. Ou no meio da prova, né, você fica com vontade. Então, assim, antes de uma prova, tem a alimentação mais saudável, mais correta e que você está mais acostumada possível, tá bom? Fechou? Conseguiu entender?
Não tem segredinho, tá? É o que você está acostumada, é fazer o mais correto possível e é o não fazer coisa errada. E a coisa errada a gente sabe que é errada. A gente sabe o que é. Vamos lá, temos mais perguntas. A Flávia, sou ex-fisiculturista. Olha lá, meu treino é pesado diariamente. Minha alimentação do treino é um almoço praticamente. No treino de corrida é que à noite a alimentação é leve. Vamos lá, seu treino é pesado. Então, mas se você é ex-fisiculturista, você costumava ter uma alimentação mais saudável. Você não comia tão errado. E provavelmente você não. Se você mantém o teu hábito alimentar, claro que hoje você deve mudar as quantidades. Mas a tua base alimentar, pela atividade que você estava fazendo, ela é muito boa. Tá? Então é manter isso. Por exemplo, o que você comia antes de um treino de força, de musculação? O que você comia? Geralmente era alguma coisa com carboidrato, né? Você não batia um pratão de frango com brócolis antes do treino. É depois do treino que você vai colocar bastante proteína. Na corrida é a mesma coisa, só que vai mudar a quantidade, tá? Quantidade. E não é interessante usar pré-treino antes da corrida. Porque na corrida você aumenta muito o teu batimento cardíaco. Então o pré-treino vai aumentar, o pré-treino é mais para a parte de musculação. Na corrida não é tão interessante. Só os específicos para a corrida mesmo. Fechou? Temos mais perguntas? Se não tivermos mais perguntas, amanhã, 11 da manhã, estamos aqui ao vivo novamente, beleza? E domingo, 19 horas também. Fechou? Então, agradeço demais a presença de vocês aqui. Você está de parabéns mesmo aí por estar aqui aprendendo mais sobre corrida, tá? Mas eu tenho um recado importante para você, que não adianta nada você estar aqui aprendendo e você não colocar em prática, tá bom? Então coloque em prática o que você aprendeu. Tendo dúvida, pode mandar aqui no meu Instagram, na caixinha de perguntas que eu coloco ali nos meus stories, tá bom? Não deixe de perguntar, beleza? Mas coloque em prática o que você está aprendendo, porque você está colocando o que? O teu tempo aqui para assistir. Você está investindo tempo, e o tempo é algo muito precioso. Então não desperdice esse tempo que você gastou aqui agora, que você investiu aqui agora, tá? Coloque em prática, tá bom? E claro que quem coloca em prática as coisas fica com dúvida, né? Será que estou fazendo certo? Será que era isso? Pergunta para mim, seja no meu Instagram, seja onde for que você consiga entrar em contato comigo. Fechou? Tamo junto? Valeu? Então um grande abraço aí para você. Bom final de semana, aproveita aí tua sexta-feira. Corra bastante, precisando de suporte, de dica, de ajuda na corrida, pode contar comigo. Grande abraço, até mais.